Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa quinta aula do curso de Análise Combinatória. Na aula de hoje nós vamos ver o princípio inclusão e exclusão. Então vamos começar com o princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. Mas antes disso vamos relembrar o princípio aditivo. Então no princípio aditivo dizia que se nós temos dois conjuntos disjuntos, então o número de elementos, que é a cardinalidade de elementos da união, é exatamente a soma das cardinalidades. Agora, no caso do princípio da inclusão e exclusão, é mais geral. Não temos como hipótese que os conjuntos são disjuntos. Essa figura aqui, esse diagrama de Venn ilustra a situação, onde nós temos a interseção de A com B. Então é claro que se a gente somar todos os elementos que estão em A, e depois a gente for somar com todos os elementos que estão em B, vai ter repetições, né? Então é de se esperar que a cardinalidade dessa união seja a soma das cardinalidades menos alguma coisa. E essa alguma coisa é exatamente o que está aqui, certo? Ou seja, a interseção B. Então, se a gente descontar a cardinalidade de A interseção B, nós vamos obter a cardinalidade da união. Mas isso aqui já é o teorema que a gente vai ver em seguida, certo? O teorema 1 diz exatamente isso. Sejam A e B conjuntos finitos, então a cardinalidade da união é a soma das cardinalidades menos a cardinalidade da interseção. Então a figura que a gente fez, o esboço que a gente fez na página anterior, já dá para entender bem porque que o resultado é esse aqui. Mas vamos fazer uma demonstração mais rigorosa. Então, seja T1 a tarefa de selecionar um elemento em A e T2 a tarefa de selecionar um elemento em B. De quantos modos podemos realizar T1? Exatamente a cardinalidade de A. E de quantos modos podemos realizar T2? Exatamente a cardinalidade de B. Então, para realizar T1 ou T2, temos a cardinalidade de A de modos para fazer, mais a cardinalidade de modos para fazer, menos a quantidade que aparece na interseção, porque a gente já contou duas vezes os elementos que estão em A e em B. Então a gente subtrai da cardinalidade de A interseção B. Então vamos fazer um exemplo aqui para a gente fixar mais a ideia. Então vamos para o exemplo 1. Numa pesquisa com jovens foram feitas as seguintes perguntas que respondessem sim ou não. A primeira é: gosta de exatas? A segunda é: gosta de humanas? Então vamos fazer logo um esboço aqui do diagrama de Venn. Então esse primeiro aqui para quem gosta de exatas, e esse segundo aqui para quem gosta de humanas. Então veja só, responderam sim a primeira pergunta 80 jovens, então isso significa que a cardinalidade de E é 80. 60 responderam sim à segunda pergunta, então a cardinalidade de H é 60. E 15 responderam sim a ambas, então isso significa que na interseção temos 15 aqui. Então se a gente pegar essas informações e passar para o diagrama, na interseção aqui a gente vai ter 15 elementos, aqui é 80 menos 15, e aqui é 60 menos 15, né? Porque o total dá 60 e o total aqui dá 80.
E a pergunta é, quantos jovens foram entrevistados? Então a pergunta é a união. Qual a cardinalidade da união de E, união com H? Pergunta é isso aqui. Então essa cardinalidade, usando o princípio da inclusão e exclusão, é a cardinalidade de E, que está ali em cima 80, mais a cardinalidade de H, que é 60, menos a cardinalidade da interseção, que é 15. Então, fazendo essa conta aqui, a gente chega em 125. Então, terminamos o primeiro exemplo. Agora vamos para o princípio da inclusão e exclusão para três conjuntos. Então, aqui a gente quer saber a cardinalidade da união. A união com B, união com C. Então, veja, quando a gente somar a cardinalidade de A, vai estar somando junto a cardinalidade de A, interseção B, A, interseção C, e A, interseção B, interseção C. Com B também vai somar logo um bocado de interseções e em C também. Então, o teorema que a gente vai ver agora diz exatamente como obter a cardinalidade dessa união. O teorema 2 diz que sejam A, B e C conjuntos finitos, então a cardinalidade da união, A união B união C, é a cardinalidade de A mais a de B mais a de C, menos a cardinalidade das interseções 2 a 2, mais a cardinalidade da interseção dos três. Então, para mostrar esse resultado, vamos usar o resultado anterior, do teorema 1, que é verdadeiro para dois conjuntos. A gente vai fazer o seguinte. Considere a união B como um conjunto. Pode ser visto assim, né? Eu coloco um parênteses aqui. Então aqui eu tenho um conjunto e aqui eu tenho outro conjunto. Então a gente pode aplicar o teorema 1 aqui. Então isso aqui fica como? A cardinalidade do primeiro conjunto, que é A união B, mais a cardinalidade do segundo conjunto, menos a cardinalidade da interseção desse com esse. Aí agora a gente pode aplicar o resultado aqui, ó, porque a união B pode ser visto como dois conjuntos agora. Então isso aqui fica assim. Cardinalidade de A mais a cardinalidade de B menos a cardinalidade de A interseção B mais a cardinalidade de C menos a cardinalidade disso tudo aqui. Agora a gente vai usar uma igualdade da teoria dos conjuntos, que é a seguinte. A união B, entre parênteses, interseção com C, isso aqui é igual a A interseção C, união com B interseção C. Então isso daqui eu vou só fazer uma ilustração rápida com a ajuda dessa figura aqui. Então o lado esquerdo aqui a gente quer o quê? A união B é isso tudo aqui. A união B. Se eu fizer interseção com C, eu vou ficar com isso daqui, né? Então essa parte aqui em vermelho que a gente está procurando. O lado direito diz o seguinte, que isso daqui é A interseção C, ou seja, essa parte aqui, união com B interseção C, união com isso aqui. Então vamos usar isso aqui, ó, para substituir aqui. Então voltando, né, a cardinalidade B. A união B. União com C. vai ser cardinalidade de A mais a de B mais a de C menos a cardinalidade de A interseção B menos a cardinalidade disso aqui.
Mas isso aqui pode ser reescrito assim. Então agora a gente quer saber a cardinalidade da união de dois conjuntos. E a gente pode aplicar o princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos, que a gente já viu. Então, quanto equivale essa cardinalidade aqui, total? É a cardinalidade do primeiro mais a do segundo menos a da interseção. Então vamos vir para cá. Eu vou repetir em azul essa parte que a gente já sabe. Em verde eu vou fazer essa aqui, ó. Aqui eu tenho um menos, então eu vou ficar com menos. A cardinalidade disso vai ser a cardinalidade de A interseção C mais a cardinalidade de B interseção C menos a cardinalidade da interseção desses dois, que é a interseção C, interseção B e interseção C, ou seja, a cardinalidade de A interseção com B interseção com C. Então esse menos aqui vai trocar o sinal de todo mundo e o resultado final é exatamente o que diz ali no teorema. Que a cardinalidade de A mais a de B mais a de C menos a de A interseção B menos a de A interseção C. Então o sinal troca, o sinal vai trocar isso também. Então menos a de B interseção C mais a cardinalidade da interseção dos três. Chegamos no resultado, o que diz o teorema. Então o teorema 3 é o caso geral, com N conjuntos. Ele diz o seguinte: sejam A, 1, A2 até a N conjuntos finitos, a cardinalidade da união, né? A cardinalidade dessa união vai ser escrito assim. É dada por essa fórmula aqui que parece ser monstruosa, mas na verdade, ó, aqui é a soma de todos os A's, a cardinalidade de todos os A's, menos a interseção de todos as, menos a cardinalidade das interseções 2 a 2, mais a soma da cardinalidade das interseções 3 a 3, e assim vai, alternando o sinal, até chegar em menos 1 elevado a n menos 1 da cardinalidade da interseção de todos. Não era isso que a gente tinha até o caso 3, né? Somava todas as cardinalidades 1 a 1, subtraía todas as 2 a 2 e somava a 3 a 3. Então, o caso geral, a gente vai somar todos 1 a 1, subtrai todas as cardinalidades 2 a 2, soma todas as cardinalidades 3 a 3 e vai fazendo isso alternando o sinal. Para mostrar essa fórmula, vamos verificar que, dado um elemento arbitrário da união, ele é contado exatamente uma vez através desta fórmula. Então a gente vai começar fazendo o seguinte. Suponha que o elemento A, deixa ele circulado aqui, pertence a exatamente R dos conjuntos A1 até a N. Então existem R conjuntos aqui, existem N, mas o A pertence a exatamente R desses conjuntos, desses N conjuntos. Então necessariamente o R tem que ser menor ou igual a N e maior ou igual a 1. Então esse elemento A, ele é contado Combinação de R 1 a 1 vezes nessa soma aqui. com I indo de 1 até N. Então eu separei um espaço aqui para tentar explicar. O que vale isso? Então se em N conjuntos apenas R possui o elemento A, então existe, né, quando eu faço essa soma aqui da cardinalidade de aí, ele vai ser contado quantas vezes? Exatamente R vezes, né? Porque se ele está em A1 ele vai ser contado aqui, se está em A2 vai ser contado, se não está em A3 não vai ser contado, e assim vai. Então vai ser R vezes, isso coincide exatamente com a combinação de R em 1 a 1. Agora quando a gente olha para a interseção, quando a gente olha para esse somatório aqui, então satisfazendo esse índice aqui do somatório, ele é contado quantas vezes? Então agora eu vou agrupar aqui todo mundo 2 a 2, aqui A1, interseção com A2, A1, interseção A3, até A1 interseção, tem que dar um espacinho aqui, que vai ser todos
quantas interseções nós vamos ter. Que vai ter mais aqui, né? Vamos ter exatamente combinação de N 2 a 2. É o total de interseções. Mas o R vai aparecer exatamente quantas vezes? Quando a gente somar, né, essas cardinalidades. Ou então o total aqui de casos é combinação de N 2 a 2. Mas deste total de interseções 2 a 2, apenas combinação de R 2 a 2 vai ter o A. Porque tem que estar nos dois, né? Quando eu fizer a interseção um deles não tiver o A, então vai estar fora. Se está em A1 e está em A2, vai ser contado aqui. Se está em A1 e não está em A3, não vai ser contado aqui. Então o total de formas de combinar isso aqui de forma que o A esteja na interseção é a combinação de R 2 a 2. Então nessa soma aqui, o A vai ser contado combinação de R 2 a 2. Então, resolvi tentar explicar um pouco melhor, depois que o vídeo já estava gravado, e vou colocar aqui no meio do vídeo. Porque aqui nesse somatório aqui, o A é contado combinação de R 2 a 2. Então, dos N conjuntos, a gente sabe que R contém o A. Então, vamos supor que, para ficar mais fácil só, vamos supor que o A pertence a os R primeiros. E depois, né, a partir do R mais 1, do A, R mais 1 para frente, o A não está lá. Então a gente exclui agora esses conjuntos e vamos olhar agora só para A1, A2 até a R. Quando eu olho interseções 2 a 2, lembrando que o A pertence a cada um desses AIs aqui. Quando eu olho para interseções 2 a 2, quantas existem, né? Tem A1 interseção A2, A1 interseção A3. O total de interseções possíveis de AI interseção AJ, com I e J variando de 1 até R, sem repetições, né? Tem que ser I diferente de J, é exatamente combinação de R 2 a 2. E em cada uma dessas interseções, o A pertence, porque o A está em A1, A2 até a R. Então, em cada uma dessas interseções 2 a 2, o A vai ser contado. Só que nesse somatório aqui tem todas as interseções. Não só aqui tem esses casos aqui, né, de A1 até R. E nesse caso, quando não for, né, o AI ou o AJ não tiver nesse intervalo de A1 até a R, o A não vai ser contado aqui. Então o total de vezes que o A é contado nesse somatório é exatamente a combinação de R 2 a 2. E no caso geral, a gente pensa da mesma forma, exclui esses conjuntos e olha para 1 até a R, com o A pertencendo a cada um deles. Então, o número de formas de fazer interseções AI1, AI2, até a interseção A e M é a combinação. Eita, aqui ficou uma coisa a mais, né? Vamos apagar isso aqui. Isso aqui é uma interseção. É a combinação de R, M a M. Porque eu tenho A, eu tenho exatamente R conjuntos que o A pertence, e eu estou pegando todas as possibilidades de interseções com M desses R conjuntos aqui. Então, o total é a combinação de R, M a M. E no caso geral, vai ser a combinação de R, M a M, quando eu tiver na interseção de M, no somatório da interseção de M conjuntos. Então veja só, pelo que a gente comentou, esse elemento A vai ser contado naquele somatório exatamente, combinação de R, 1 a 1, quando a gente estiver fazendo a soma de cada I. Quando tiver na soma das interseções, vai ser contado a combinação de R 2 a 2. Quando tiver
que lá aparece com sinal negativo. Nas interseções 3 a 3 vai ser positivo e lá vai ser contado combinação de R 3 a 3 e vai alternando o sinal até chegar aqui. Então essa é exatamente a quantidade de vezes que o A é contado no lado direito daquela equação. Então isso aqui é exatamente o número de vezes que o elemento A é contado no lado direito. Isso aqui, né? Desse lado aqui. É exatamente o número de vezes que o A é contado por isso aqui. Então agora a gente vai precisar de usar a expansão do binômio de Newton. Então vamos fazer uma pequena pausa aqui. Para fazer a expansão do binômio de Newton, x mais a elevado a r. Para fazer a expansão desse binômio de Newton, x mais a elevado a r. Isso aqui, a gente vai ver mais detalhadamente depois. Mais é a combinação de r, 0 a 0, vezes x elevado a r, vezes a elevado a 0. Mais a combinação de r, 1 a 1, x elevado a r menos 1, a elevado a primeiro. Mais a combinação de r, 2 a 2, x elevado a r menos 2, a ao quadrado. Até chegar na combinação de r, r a r, x elevado a r menos r, que é 0, vezes a elevado a r. Então, se o x for 1 e o a for menos 1, esse resultado aqui a gente sabe que é 0. Só que se a gente olhar para essa expansão aqui binomial, a gente vai ficar com combinação de r, 0 a 0, 1 elevado a r vezes menos 1 elevado a r, fica assim, menos a combinação, mais, combinação de r, 1 a 1, 1 elevado a r menos 1, que dá 1, vezes menos 1, a primeira, então você vai ficar menos, ficar com o sinal trocado. Então mais a combinação de r, 2 a 2, 1 elevado a r menos 2, a gente tá aqui agora, vezes menos 1 ao quadrado, então fica assim, e vai ficar alternando o sinal. Até menos 1 elevado a r mais 1, a combinação de r é r. Então veja o seguinte, isso aqui coincidiu com isso aqui de cima, com essa parte, com o sinal trocado na verdade. Se eu olhar para isso daqui, na verdade está com sinal menos, né? Isso vem para cá, então se eu olho para isso, é exatamente isso com o sinal trocado. E como a combinação de R 0 a 0 é 1, a gente tem que 0, que vem daqui, é igual a 1, menos isso tudo aqui, que é o número de vezes que o A é contado do lado direito do que diz o teorema. Então eu vou chamar isso aqui de asterisco. Então 1 menos o asterisco aqui. Então isso significa que o asterisco vale 1. Então esse aqui é o número de vezes, exatamente uma vez o número de vezes que o A é contado por isso aqui, por esse tanto aqui. Então, uma vez que a gente mostrou esse resultado, vamos fazer um exemplo que use o princípio da inclusão e exclusão. Então, esse exemplo diz o seguinte: quantos são os anagramas da palavra complexa que tem C em primeiro lugar, ou O em segundo lugar, ou M em terceiro lugar, ou P em quarto lugar? Então vamos chamar A1, vai ser o conjunto dos anagramas certo? Então A1 é o conjunto dos anagramas da palavra complexa que tem C em primeiro lugar, A2 é o que tem O em segundo, A3 é o que tem M em terceiro e A4 é o que tem P em quarto lugar. Então observe o seguinte, a cardinalidade de A1 é a seguinte:
Complexo é uma palavra que todas as letras são diferentes. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 8 letras. Se eu fixar o C em primeiro lugar e o resto eu puder permutar à vontade, então eu vou ter a cardinalidade de A1 igual ao fatorial de 7. Assim como, no caso do A2, o O está fixo no segundo lugar e o resto pode permutar à vontade. Então a cardinalidade do A2 também é fatorial de 7. A de A3 também é o fatorial de 7. E a de A4 também é o fatorial de 7. Então vamos olhar agora para as interseções 2 a 2. Se eu fizer a I interseção a J, com I diferente de J, é claro, e variando de 1 a 4, então é como se fosse a 1 e a 2, a interseção aqui. Então eu fixo o C em primeiro, o O em segundo. Então se de 8 letras eu fixar 2, e o resto pode perguntar à vontade, então a cardinalidade disso é o fatorial de 6. Né? E J aqui. Então significa que isso vale para A1 a 2, A1 a 3, A1 a 4, A2 a 3, A2 a 4. Então vamos olhar agora para as interseções 3 a 3. Se eu olho agora, vou escolher 3 aqui arbitrariamente para fixar uma letra de 8, uma letra de cada um aqui, né? De 8, então vai sobrar 5 letras para ficar variando à vontade. Então, o total de elementos é o fatorial de 5. Se eu olhar agora para a cardinalidade da interseção dos 4, então aqui vai ser A1, obrigatoriamente, A2, interseção com A3, interseção com A4. Então, de 8 a gente fixou 4 letras e 4 estão perguntando. Então, a cardinalidade disso é fatorial de 4. Então a pergunta é o total de anagramas satisfazendo isso. C em primeiro, ou O em segundo, ou M em terceiro, ou P em quarto. Então o primeiro C também é um OU, né? Pode ser só o O em segundo e o C não estando em primeiro lugar. Então é só a gente aplicar a fórmula da cardinalidade da união. O que a gente quer é a cardinalidade de A1, união A2, união A3, união A4, que é a soma da cardinalidade de A1 com a de A2, com a de A3, com a de A4, que todos são fatorial de 7, mas vai ficar o quê? 4 vezes a cardinalidade de A1, né, porque são todos iguais, então vou fixar o A1 aqui, menos o número total de vezes que aparece em interseções 2 a 2. Quantas vezes aparece? Combinação de 4, 2 a 2. Então, menos a combinação de 4, 2 a 2, vezes a cardinalidade de A1 interseção a 2. Poderia ser A1 a 3, quaisquer dois aqui do nosso conjunto. E agora a gente soma com o número de formas de escolher 3 em 4, 3 conjuntos entre 4, que é a combinação de 4, 3 a 3. Vezes a cardinalidade de A1, interseção A2, interseção A3, menos a cardinalidade de A1, interseção A2, interseção A3, interseção A4. E todos esses valores já estão aqui, é só a gente substituir agora. Isso daqui vai dar o quê? Então a resposta que a gente quer é 4 vezes 7 fatorial, menos combinação de 4, 2 a 2, vezes 6 fatorial, mais a combinação de 4, 3 a 3, vezes 5 fatorial, menos 4 fatorial. Então a resposta eu vou usar o programa para calcular para a gente.
Então já está aqui, mas quando executa, eu tinha que ter definido antes, executando aqui, ó. Dá 16.296. Então esse resultado é 16.296. Então chegamos no final da nossa aula.